E aí, já está ficando mais claro como que conduz uma miocardite? Você vai fazer a suspeição clínica, normalmente o paciente mais jovem, teve pródromos infecciosos, eletro alterado, ecocardiograma com algumas alterações, troponina positiva, sem lesão coronariana, ressonância com imagem sugestiva, sem realce subendocárdico, normalmente é epicárdico ou miocárdico. Você vai tratar como se fosse insuficiência cardíaca com IECA e beta-bloqueador. Se não tiver disfunção ventricular, você vai tender a dar pelo menos o IECA e beta-bloqueador, porque existe algum benefício. Em pacientes mais graves, você vai indicar biópsia e imunossupressão. Assim, não pode fazer atividade física por uns 6 meses, vacina depois de 3 meses. Resumi em 1 minuto a doença para vocês. Agora vamos fazer questão. Sobre miocardite, assinale a alternativa errada. Vamos procurar errada. É a principal causa de insuficiência, é uma das principais causas de insuficiência cardíaca. Oh, meu Deus. É uma das principais causas de insuficiência cardíaca em adultos jovens. Pode se manifestar como dor torácica, dispneia e palpitação. O tratamento de escolha é imunossupressão, independente da biópsia. Em pacientes com disfunção ventricular, o uso do IEC beta-bloqueador apresenta benefício clínico? Essa está fácil. Resposta errada é a C. É uma das principais causas de insuficiência cardíaca em pessoas mais jovens. Pode apresentar com dor torácica, falta de ar ou palpitação. O IECA e beta-bloqueador têm um papel fundamental no tratamento, principalmente de quem tem disfunção ventricular. Tratamento de escolha é imunossupressão para casos graves por miocardite de células gigantes, eosinofílica ou sarcoidose. O restante não. Depende da biópsia. Então, paciente de 55 anos, hipertenso, ex-tabagista, apresentou infecção por Covid-19 há 2 semanas, com uma semana de sintomas gripais leves. Ele é vacinado contra a Covid, esquema completo. Há 3 dias notou cansaço e queda dos batimentos no oxímetro. Ele tinha um oxímetro que ele ficou vigiando a saturação no período de Covid. E ficou apresentando frequência cardíaca de 32 a 40. Ficou muito preocupado e decidiu marcar uma consulta e ver. O ECG ao lado, esse daqui, então é um ritmo sinusal intercalado com extrasístole ventricular. Está bigeminando para cada batimento normal, um batimento de extrasístole com padrão de ventricular, QRS alargado, onda T invertida, não precedida por onda P. E o ecocardiograma dele veio sem alteração, sem disfunção. Qual a melhor conduta nesse momento? Faria beta-bloqueador, amiodarona, propafenona ou ablação? Nesse caso, é um caso que dá para fazer beta-bloqueador, dá para fazer magnésio e reavaliar em 3 meses, 1 mês, ver como que fica, porque isso às vezes é transitório. Propafenona não é legal para o paciente que tem algum risco de ter alguma doença estrutural que você não viu. A ablação é muito pesado, isso aqui às vezes é autolimitado. A amiodarona é uma medicação potente, mas com muito efeito colateral e, portanto, ela não é a primeira opção. Sobre miocardite aguda, assinale a correta. Vamos ter que procurar certa. O padrão de acometimento da lesão da ressonância do coração é importante, sim. Em se tratando de miocardite aguda, o mais comum é o surgimento de realce subendocárdico. Não, é mesocárdico ou epicárdico. Isso aqui está errado. Pode ter acometimento de pericárdio além do miocárdio, configurando uma miopericardite? A troponina ultrassensível não é exame de auxílio diagnóstico no pronto-socorro? Claro que é, demonstra que você tem algum acometimento do miocárdio. O padrão de acometimento eletrocardiográfico com supradesnivelamento de ST em dor torácica em paciente jovem exclui a necessidade de avaliação de doença coronariana, ou seja, chega um paciente jovem com supra e dor no peito, você fala, não vou mandar para o CAT porque ele é jovem e não infartou. Não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é a B. Pode ter acometimento de pericárdio e miocárdio, e aí a gente dá um nome de miopericardite. Paciente jovem com dor torácica e supra, conduzir como supra, manda para o CAT. Troponina ultrassensível ajuda demais. O padrão de realce cardíaco é meso ou epicárdico. Ficou claro?
Mas essa aqui, ó, sobre miocardite aguda, assinale a correta. Trata-se de uma importante causa de morte súbita em atletas? A principal medicação no tratamento é a colchicina anti-inflamatório. A biópsia é o único método que consegue afirmar com certeza o diagnóstico e deve ser feita em todos os casos suspeitos. Em todos os pacientes com doença de Chagas e acometimento cardíaco, benzonidazol deve ser prescrito. O que vocês marcam? Eu marco a A. Trata-se de uma importante causa de morte súbita em atletas. Eu falei que algumas casuísticas chegam a ser a terceira. A principal medicação no tratamento não é colchicina nem anti-inflamatório, é IECA, beta-bloqueador e imunossupressão. A biópsia é o único método que consegue afirmar com certeza, é verdade, isso, e não deve ser feita em todos os casos, é só nos graves. Em todos os pacientes com doença de Chagas e acometimento cardíaco, o benzonidazol deve ser prescrito? Não, só na fase aguda, na forma aguda. Homem de 40 anos, internado por dispneia progressiva ao esforço, fadiga e palpitação. Ele não tem comorbidade e há 4 semanas teve diarreia, febre e mialgia, que é o pródromo infeccioso. Internado por sintomas possíveis de insuficiência cardíaca. A presença de urgência jugular, refluxo hepatojugular, hepatomegalia dolorosa, crepitação em bases. Sinais vitais estão estáveis. O ECG em ritmo sinusal, que é restrito, inversão de onda T em derivações anteriores. Eco com fração de ejeção de 40% sem alteração segmentar ou valvopatia. CAT sem lesão, aqui ó, não é mais doença coronária. Pode até ser que ele fez um espasmo, mas não é o jeitão aqui. Iniciado IECA, beta-bloqueador e diurético. No segundo dia, o paciente evoluiu com taquicardia ventricular não sustentada, hipotensão, taquicardia sinusal. Eita! Começou a miodarona, já estava com beta-bloqueador, não controlou a arritmia ventricular. O ecocardiograma foi repetido e a fração de ejeção agora está de 15. Nossa, o paciente está gravíssimo. No momento, pressão 8/5, frequência cardíaca 128, saturando 92% com 2 litros de O2, mal perfundido, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, está sem febre, um Glasgow de 14, provavelmente um pouco confuso. Qual das seguintes estratégias seria mais apropriada? Bom, primeira coisa, o que se trata? Se trata de uma provável miocardite aguda com evolução grave. O paciente está entrando em choque cardiogênico, fazendo arritmias ventriculares, está evoluindo mal. Você vai inserir um CDI? Não, que CDI agora? Você tem que resolver a vida do paciente. CDI é para profilaxia depois, quando você estiver pensando em alta. Pulsoterapia com corticoide? Pode ser, mas a gente não tem a biópsia na mão para definir isso. Milrinone, nem pensar com essa pressão. Milrinone causa hipotensão, você não vai fazer essa iatrogenia. Realizar biópsia endomiocárdio? Sim. Dobutamina? Sim. Iniciar dispositivo de assistência ventricular? Sim. Então você vai passar um balão, começar a dobuta e indicar biópsia. Se a biópsia vier sugestiva de alguma doença que mereça imunossupressão, taca ali pau. Resposta correta é a D. Fechamos miocardite? Revisem essa aula com cuidado, anota todos os conceitos, vai ser importante na sua prática clínica.